Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Vou para a minha segunda aula do segundo ano do ensino médio, segundo colegial, deste terceiro bimestre. Eu não fiz a primeira aula gravada, eu finalizei o conteúdo da apostila Caderno do Aluno, volume 2. Estou começando o Caderno do Aluno, volume 3. Eu não estou gravando sem saber se vocês estão com o Caderno do Aluno, volume 3 em mãos ou se está na escola para ser distribuído. Isso, sabendo dessa dificuldade, tudo que eu pedi aqui da minha aula vai ser baseada no Caderno do Aluno, volume 3, mas que vocês não vão precisar ter necessariamente em mãos o Caderno do Aluno, tá? Vai dar para fazer as atividades, fazer as pesquisas que vocês vão ter que fazer, tendo ou não o Caderno do Aluno em mãos. Beleza, crianças? Vamos então para essa segunda aula. O assunto aqui nós vamos falar sobre interações entre moléculas e polaridade. Tudo isso baseado no comecinho da matéria lá do Caderno do Aluno, volume 3. Primeira atividade aqui, na página 36, vocês vão copiar essas perguntas e responder, tá? Vocês podem consultar artigos da internet para saber alguns motivos. O mais importante é que depois a gente vai estar explicando por que isso acontece, esses fenômenos que estão sendo perguntados aqui na atividade 1A. Copia e responde no caderninho. Beleza, crianças? Aí, a atividade 2 vai falar sobre polaridade. Aqui, polaridade tem a ver com polo. Polo positivo e polo negativo. E estou aqui sugerindo para ler este artigo. Tá aqui, ó. O artigo tá aqui bonitinho. É um texto falando sobre polaridade de ligação, tá? Aonde na molécula vai estar localizados os polos. Ó, isso aqui é muito importante. Depois eu vou usar isso mais no finalzinho da aula. Tá? Nós vamos usar isso aqui, as eletronegatividades, ó, de novo a tabela. Então, ó, tudo isso é importante, vocês vão dar uma lida para saber aqui das polaridades e da eletronegatividade. Vamos voltar aqui ao meu roteirinho. Então, vamos lá, ó. Deixa eu rolar a página. Bom, ó. Então, essa tabela eu tirei lá do artigo falando sobre polaridade, e aqui essa tabela fala de eletronegatividade. Se vocês podem perceber, crianças, tem tem um símbolo em cima e tem um número embaixo do símbolo. Tá aqui, ó, mostrando aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para alguns, ó. H 2,1, Li 1,0. Então, esse número é a eletronegatividade. Daqui a pouquinho a gente vai usar esse valor aí, tá? O mais interessante é, já que o assunto do Caderno do Aluno, volume 2, lá no finalzinho da nossa primeira aula desse bimestre, foram as ligações. E agora, aqui mostrando a tabela periódica, fica mais fácil saber ou não ter dúvida mais. Mas essa minha substância for formada por ligação iônica ou covalente, que são as mais comuns. Tem a ligação metálica também, tá? Mas as mais comuns são a ligação iônica e covalente. Como que eu vou saber? Tendo a tabela periódica para você consultar, é muito fácil. Crianças, aqui na minha esquerda, aqui, ó, nessa parte aqui da tabela periódica, então são os metais. Ó, os metais, tudo isso aqui é metal, ó. Tudo, eu falo a esquerda, mas ó, ela pega a esquerda e pega aqui a metade e um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho disso aqui também são metais, tá? E os não metais são esses aqui que ficam à minha direita, aqui, ó. Todos aqui são os não, tudo não, né? Esses poucos elementos químicos são os não metais. Então, a tabela periódica é formada por grande parte de metais. E aí, onde entra a ligação iônica ou covalente?
Muito fácil, crianças. Se vocês pegarem elementos químicos metais e juntar com os não metais, eu vou ter a ligação iônica. Repetindo, se eu pegar elementos químicos metais e juntar com algum elemento químico não metal, ligação iônica. Se eu tiver dois elementos químicos não metais, eu vou ter uma ligação covalente. Repetindo, se eu pegar dois elementos químicos que são considerados não metais aqui na parte direita, extrema direita aqui, ó, esses poucos elementos químicos, se eu junto dois deles, ou pode ser um mesmo, né, juntando com outro elemento químico igual, ligação covalente. É isso que está escrito logo aqui abaixo, crianças, ó. Tá? Então, eu tenho Ca e O. O cálcio está aqui, metal. E o oxigênio está aqui, não metal. Se eu junto o cálcio com o oxigênio, não metal com não metal, ligação iônica. Acabei de falar isso para vocês, tá bom? Isso pegando a parte de localização na tabela periódica. Se eu pegar a eletronegatividade, eu faço uma conta muito difícil de matemática. Para quem detesta matemática aí, né? Ó, eu pego, primeiramente, o elemento químico de maior eletronegatividade e subtrai com de menor. Oxigênio, tá vendo aqui embaixo do O? 3,5. E debaixo do Ca, 1. 3,5 menos 1 igual a 2,5. Se essa subtração der maior que 2, a minha ligação é iônica. Simples assim. Embaixo, outro exemplo, eu tenho CO2. O O está aqui, ó. E o C está bem pertinho, ou seja, são não metais. Não metal com não metal, ligação covalente. Simples assim. E para eu provar que é mais ligação covalente ainda, eu pego o 3,5, que está debaixo do O, e o 2,5, que está debaixo do C, carbono. Então, 3,5 menos 2,5 igual a 1. Se der menor que 2, a minha ligação é covalente. Simples assim, crianças. Então, prestem atenção que agora, na hora dos exercícios, vocês vão ter que ter todos esses conceitos aí bonitinhos para fazer tudo certinho. E aí, ó, isso daqui, a atividade 2A e 2B, elas estão bonitinhas no caderno do aluno, mas você não precisa, é só copiar e resolver essas duas atividades aqui. Lembrando que tem essa aqui de cima aqui também, tá, crianças? Que eu quero que vocês façam, atividade 1, tá? E eu quero, ó, aqui tá bonitinho, ó. Eu quero que vocês façam, então, a atividade 1A, 2A e 2B e me enviem para este e-mail com o assunto atividade 12/08 com nome e série, tá bom, crianças? Eu aguardo, então, boa semana, aguardo essas atividades do meu e-mail. Tchau, tchau, crianças. Até semana que vem.